Bom, galera, eu vou fazer um vídeo bem legal aí sobre o Silvio Santos, né? Sobre uma notícia, na verdade duas notícias, né? A primeira notícia do Pedro Cardoso criticando aí o Silvio Santos, né? Depois tá aparecendo um monte de gente criticando o Silvio Santos, é muito engraçado, né? Antes dele falecer, ninguém tava falando nada e agora que ele faleceu, tem gente querendo se aproveitar um pouquinho dessa morte dele e tá querendo se promover, né? Isso aqui é uma opinião minha, eu acho o trabalho do Pedro Cardoso incrível, né? Ele foi muito bem, como Agostinho Carrara, mas depois que ele saiu da Globo, ele fez muita coisa, muita lambança, tem falado muita besteira, né? À toa que a Globo foi lá e deu um pé nele, por causa que o Pedro Cardoso parece ser um cara muito difícil de se lidar, e eu acho que a fala dele sobre o Silvio Santos foi falas muito desnecessárias, né? Sempre envolvendo política no meio. Até a própria Globo, né? Que, digamos, tinha um lado talvez diferente do Silvio Santos, era uma rival do Silvio Santos, por o Silvio Santos ser o dono do SBT, se davam mais bem do que o Pedro Cardoso, que é um mero ator aí, que hoje já nem tem mais aquela relevância dentro do Brasil, e acaba criticando o Silvio Santos. Então é lamentável ver essas coisas, mas tudo bem. E outra coisa também é falar um pouco do Lula, né? O Lula se rendendo aí ao Silvio Santos. Ele deu algumas declarações também falando que o Silvio Santos era um homem de bem, um homem respeitoso, né? Independente do governo que tivesse, o Silvio Santos sempre apoiava e nunca criticava, não ficava criticando o governo que tivesse. Então, no governo do Sarney, o Silvio Santos não falou nada. Nos governos da época da ditadura também ele não falava nada. É por isso que muita gente, né, que é contra, digamos, a ditadura, que era contra os presidentes da época, talvez o Pedro Cardoso é um deles, acabou criticando. Mas a gente não pode esquecer que o Silvio Santos nunca criticou nenhum tipo de governo, né? O governo da época da ditadura, o Silvio Santos não fazia nada de negativo. O governo do Sarney, do Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, e Temer, Bolsonaro e Lula, o Silvio Santos nunca se intrometeu em nada. Então não tem o que falar do Silvio Santos. Essa é a verdade. O Silvio Santos nunca foi contra nenhum tipo de governo. Se ele fosse contra um governo e a favor de outro, aí tudo bem. Aí teria uma parcialidade. Mas o Silvio Santos nunca mostrou parcialidade nos governos, né? Nos presidentes que ficaram aí vigentes no Brasil. Então o Silvio Santos não tem o que falar dele, né? Eu acho que é difícil. Não fala mal do Silvio Santos, não vou ficar bravo, hein? Não vem falar mal do Silvio Santos pra mim, porque você vai ouvir um monte de coisa. Então, se vier falar mal do Silvio Santos aqui, vai ouvir, vou cuspir a abelha, né? O pessoal fala, né? Porque não tem como, cara. O Silvio Santos foi um cara maravilhoso, é sempre, né? Igual eu falo sempre, nem Jesus Cristo agradou a todo mundo, quanto mais o Silvio Santos, que era um ser humano como qualquer outro, né? Um ser humano como eu, como você. E ele foi um cara muito bom, um cara, um dos maiores o maior comunicador do Brasil, né? Um dos maiores do mundo. A gente não pode dizer que o Silvio Santos foi o maior comunicador do mundo. Talvez seja assim algo, eu não conheço o mundo todo, então fica difícil. Mas dentro do Brasil, o Silvio Santos disparadamente o maior comunicador. Todo mundo, praticamente todo mundo concorda com isso, o maior comunicador, o pai da televisão, o cara mesmo, ele foi o cara. Aí vem aí Pedro Cardoso, tal do Erlanger, a Luiz Erlanger, a própria Sherazade também parece que ignorou aí o falecimento do Silvio, ignorou, não declarou nada, não pronunciou nada, não fez nenhum tipo de homenagem. A menina que começou, né, teve uma passagem no SBT tão legal e, assim, deveria ser grata, né, a oportunidade que o Silvio Santos deu para ela, e ela agora, né, no ato aí de ingratidão, acaba esquecendo do que o Silvio Santos fez para ela. Mas, né, isso é a vida, isso aí é aprendizado, né, o ser humano é desse jeito mesmo, é assim que funciona. Então você tem que tomar muito cuidado com quem você ajuda, porque você pode aí se decepcionar legal. Então o Silvio Santos ajudou muita gente, isso aí é fato. Foi um cara muito legal com muitas pessoas. E o Lula, né, podem falar o que for, tanto o Lula quanto o Bolsonaro são dois políticos, né, um é ex-presidente, outro presidente. São duas pessoas que se renderam aí ao Silvio Santos, né, um gênio da televisão. É difícil você encontrar alguém que não gosta dele. Tem que ser muito corajoso para não gostar do Silvio Santos, porque vai ouvir um monte de coisa e de uma forma muito justa, vai ouvir com justiça, porque não tem o que falar do Silvio Santos. Então o Pedro Cardoso para mim mandou muito mal, né? À toa que ele até limitou já suas publicações no Instagram, por causa que ele sabia que ia ouvir um monte de coisa, né? E um monte de gente, porque ele sabe que falou besteira.
E isso aí para mim é chamação de atenção, e por isso, né, Deus sabe de tudo, é por isso que ele não tem a oportunidade mais no Brasil. A Globo cansou dele, até a própria Globo cansou dele, porque ele parece ser um cara muito complicado de lidar, muito complicado, deve ser chato pra caramba. Então o Pedro Cardoso ficou aí, né, marcado com esse trabalho na Grande Família, foi um trabalho excepcional. Talvez como ator ele é um bom ator, mas ele perde todo esse talento para a boca, né, para a língua, acaba falando coisas que não deve, né, criticar o Silvio Santos, que passa longe de ser aí um inimigo da nação, né? Tem pessoas muito piores que aí ele não fala nada, então vai entender, né, não fala mal de quem merece, mas de quem não merece vai lá e solta os cachorros. Então, uma fala muito infeliz do Pedro Cardoso, né? Isso aí tá na internet, em vários sites de notícia vocês veem. Eu vi, se não me engano, foi no UOL, mas tem no Metrópolis, tem na Globo, enfim, tem um monte de site. E a mesma coisa, essa declaração do Lula aí se rendendo ao Silvio Santos. O Bolsonaro também já falou sobre ele, então, com certeza, Bolsonaro e Lula são duas pessoas muito, apesar de tudo, muita gente fala mal do Bolsonaro, mas, né, as horas certas ele parabeniza. Eu acho que o Silvio Santos tem que ser, sim, eternizado. E o Lula, por estar na ativa, né, ser o atual presidente do Brasil, não poderia passar batido uma grande homenagem. O Lula, nesse ponto, a gente tem que bater palma, porque ele é um presidente que consegue equilibrar as coisas, né, ao mesmo tempo, igual o caso da Venezuela, está conseguindo fazer um trabalho assim, ao mesmo tempo não se queimando com a Venezuela, mas também não se queimando com o resto do mundo, porque é igual eu falo sempre aqui, se hoje o Lula for apoiar, ficar contra, né, na verdade, o Maduro, ele não vai ficar de mal e não vai ficar feio na fita só com a Venezuela. Ele vai ficar feio na fita com outros países que apoiam a Venezuela, entre eles Rússia, China, Cuba, e a China tem muita importância no Brasil por causa da economia. Então o Brasil não pode se queimar nem com a China e nem com os Estados Unidos. E esse que é o trabalho do Lula, ficar, né, em cima do muro. É muito difícil, mas o Lula está fazendo isso por um motivo, para não destabilizar o Brasil, nem com os Estados Unidos e nem com a China. E o pessoal fica criticando o cara. Então, o povo brasileiro também, vou te falar, pelo amor de Deus, viu? Ele dá vergonha de ser brasileiro, porque tudo é motivo para reclamar. Quando é o Bolsonaro, reclama. Quando é o Lula, reclama. E se entrar, sei lá, o Ratinho Júnior em 2026, vai reclamar. Se for o Zema, vai reclamar. Se for o Tarcísio, vai reclamar. Se for o Ciro Gomes, vai reclamar. Então, tudo é motivo de reclamação. Qualquer pessoa que entrar na presidência, o povo vai reclamar. Porque, na verdade, o problema não é o presidente. O problema é o povo que não se prepara, não se capacita, não estuda, gasta dinheiro com besteira, passa dificuldade, depois bota a culpa no Lula, bota a culpa no Bolsonaro. Então essa é a grande realidade. Mas eu acho que o Lula mandou muito bem, o Lula acertou em cheio. Eu acho que ele falou coisas que a maioria dos brasileiros pensam, né? Silvio Santos, homem de verdade, homem de bem, respeitoso, independente do governo que estivesse, ele apoiava para o bem de todo mundo. Eu acho que ele acertou em cheio na sua declaração. Eu acho que o Silvio Santos era querido por muita gente. Quem não gosta dele pode ter certeza que são pessoas que você não deve confiar. São pessoas que você tem que ficar longe. Pedro Cardoso é um deles. Tem que ficar lá em Portugal, onde ele está, porque é um cara que está muito amargo. Porque falar mal do Silvio Santos é uma afronta. Porque hoje, se existe televisão, existe tudo que tem a televisão, na comunicação, pode-se colocar aí o Silvio Santos. Foi ele que criou tudo isso. Então, o Pedro Cardoso, para mim, mandou muito mal. Declaração bem feliz. Ele tem falado muita besteira já há muito tempo. E mais uma besteira aí para a coleção dele. Beleza? Isso aí. Até a próxima e valeu!